Olá, alunos da segunda série, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Andressa Primavera e nesse momento nós vamos ver aí o objeto de conhecimento da nossa aula de Biologia. No objeto de conhecimento da aula 1 temos Ecologia, unidades de conservação, fluxo de matéria e de energia nos ecossistemas, radiações e seus efeitos em seres vivos, desequilíbrio em sistemas envolvendo diferentes variáveis, e no detalhamento, corpo humano, tecidos, órgãos e sistemas. Então vamos à nossa aula. Muito bem, para iniciarmos aí a nossa aula, vamos comentar um pouquinho sobre essa máquina que nós chamamos de corpo humano, né? Você já parou para pensar aí que o nosso corpo ele tem um funcionamento que é incrível, né? Ele é capaz aí de realizar diversas atividades que são importantes, né, para o nosso dia a dia, como por exemplo dormir, se alimentar, nós também podemos nos exercitar. Então tudo isso tem a ver, né, com o nosso corpo, com o nosso sistema humano, né? Mas você já parou para pensar como tudo isso acontece, como essas funções ocorrem, né? Como que a gente respira, para que a gente respira, como nós respiramos, por exemplo, né? Como o nosso coração não para de bater mesmo quando a gente está dormindo, por exemplo. Como que aquele cálcio que a gente ingeriu na nossa alimentação, ele vai parar dentro dos ossos, né? Então você vai ver que tudo isso ocorre dentro de uma grande harmonia, né? Como se fosse realmente uma orquestra. E isso é o que nos diferencia de outros seres vivos, né? Por isso nós somos aí os seres humanos, né? Somos também animais, mamíferos, entre outros. Então a gente vai conhecer um pouquinho sobre como o nosso corpo funciona, certo? Para isso a gente vai ver aí, olha só. Você observa que nós vamos diferenciar o que é o ser vivo, né? Porque o nosso organismo ele é um ser vivo, né? Nós somos seres vivos e a gente é considerado porque temos funções vitais básicas. Por exemplo, metabolismo, responsividade, movimento, crescimento, desenvolvimento ou diferenciação e também reprodução. É isso que são aí as funções vitais básicas do nosso organismo. E esse organismo ele vai estar aí organizado em certos níveis. Como você observa, olha, nós temos aí a célula, que é a menor estrutura dentro de um organismo. Essa célula ela vai se unir, né, de acordo ali com a sua especificidade e vai formar tecidos. Esses tecidos, por sua vez, eles vão formar órgãos e esses órgãos vão formar sistemas. A gente está vendo aí no exemplo, né, um rim humano e aí ele vai estar dentro do sistema urinário, né, ou o sistema excretor que nós temos, certo? E aí tem essa perguntinha, né, como o nosso corpo funciona? O organismo humano ele precisa de energia para funcionar. Se você parar para pensar, existem aparelhos eletrônicos aí na sua casa, televisão, celular, que precisam para funcionar de uma energia elétrica. Mas no caso do organismo, dos seres humanos, dos seres vivos, é a base de energia, né? Então o tipo de energia que o nosso corpo precisa é uma energia química, não é aquela energia elétrica, é uma energia diferente, a qual só pode ser obtida se tivermos aí matéria-prima que vem da nossa alimentação e do ar que respiramos. Então tudo isso aí vai, né, se juntar, vai se unir para poder fazer aquela energia química que o nosso corpo precisa para funcionar, né? A gente vai ver uma imagem aí, olha só, você já deve ter visto em cenas de filme, né? Aquele casal perfeito lá fazendo juras de amor e ele fala ali para a moça, né? Olha, eu só preciso de você para viver, né? Como se fosse a única coisa que fosse funcionar, né, necessária para funcionar o organismo, mas na verdade a gente entende ali que a emoção, a paixão, o amor, não são elas que movem o nosso organismo, tá? Então respondendo aí, né, para viver nós só precisamos nos alimentar, respirar oxigênio suficiente e expelir resíduos. E o resto, ó, é opcional. Se você vai ter aí um amor, né, uma paixão, é opcional, não é isso que vai ser aí vital para o funcionamento do seu organismo, certo? Então, como a gente falou, é necessário aí alguns elementos, né, para fazer essa energia entrar em ação.
né? Então nós precisamos de uma matéria-prima para que essa energia seja produzida. E a gente vai falar aí primeiro de um sistema que capta, né, algumas moléculas importantes para o funcionamento do nosso corpo. A gente está falando aí do sistema respiratório. E a gente vai entender que existe um termo chamado respiração, que é diferente da ventilação pulmonar. Então, respiração é o processo de produção de energia que ocorre dentro das células, a nível celular. E a ventilação pulmonar é o processo de entrada e saída de ar dos pulmões, né? Aquele ato de você respirar, inalar o ar e depois liberar ele. Ambas as funções são interdependentes. Como a gente vê aí no nosso esquema, olha só, a gente respira o oxigênio, certo? O oxigênio vai parar dentro das nossas células sanguíneas, vai ser levado aí através do sangue a todos os órgãos, e esses órgãos também vão liberar através das suas células o gás carbônico, que é tóxico, que não pode ficar dentro das nossas células, então ele precisa ser liberado. Em que momento ele é liberado? Quando a gente expira, lança aquele ar para fora, né? Então ocorre sempre essa troca, tá? Esse ciclo que você observa aí. E como é o nosso sistema respiratório? Ele vai ser aí dividido funcionalmente em duas partes. Então a gente tem aí a porção condutora e a porção respiratória, tá? Estas porções são também aí conhecidas como vias aéreas ou respiratórias, né? Superiores e inferiores. Você observa na imagem que nós temos os pulmões, que são os principais órgãos. Você observa aí esse tubo chamado traqueia, né? Temos também aí os brônquios, bronquíolos e alvéolos. E para a gente entender melhor toda essa anatomia, nós vamos ver aí esse esqueminha, olha, que mostra para a gente muito bem aí o sistema respiratório. Você percebe aí que o ar entra, né, pelas vias aéreas superiores, pelo nariz, as narinas, e ele vai ser encaminhado aí para os pulmões, certo? É lá que ele precisa chegar. Então você observa que ele vai descer aí, olha, pela traqueia, vai passar para dentro dos pulmões. A gente vai ver que dentro da caixa torácica, né, que é onde está localizada aí os pulmões, a gente tem também um músculo que é chamado de diafragma. É ele que se movimenta e faz esses movimentos aí para que o ar seja impulsionado para dentro e depois para fora dos pulmões, né? E algo interessante aí que a gente observa é que ele fica o tempo todo se movimentando. A gente tem ainda dentro dos pulmões, né, toda essa ramificação que parece uma árvore, né? E realmente ela é chamada de árvore brônquica, que é formada por esses brônquios, tá? E no finalzinho de cada brônquio a gente vai encontrar os alvéolos, que são essas estruturas que parecem aí até um cacho de uvas. São elas que vão realizar as trocas gasosas, vão captar o oxigênio e liberar o gás carbônico para fora do organismo, né? Então a gente viu aí que o nosso sistema respiratório é o que capta o oxigênio e depois vai liberar o gás carbônico para fora nessa troca, tá? O oxigênio, grave isso aí, ele é muito importante para a produção de energia nas nossas células. Ele é um dos elementos, uma das matérias-primas que são utilizadas na produção de energia. Mas a gente não tem só o sistema respiratório, a gente tem também o sistema digestório, tá? Então vamos observar aí esse sistema digestório. A gente vê aí que o sistema digestório dos seres humanos pode ser dividido em trato gastrointestinal e órgãos acessórios. Ao longo do trato gastrointestinal ocorrem a digestão dos alimentos ingeridos e a absorção dos nutrientes. Os órgãos acessórios não fazem parte do caminho dos alimentos, mas produzem e secretam substâncias digestivas sobre esses alimentos no interior do tubo digestório. Então a gente vai observar aí como é que é a anatomia interna do nosso corpo, do sistema digestório. Observe aí que nós temos a boca, que é a entrada, né, principal aí para os alimentos. Nós temos aí o esôfago, que vai levar esse alimento até o estômago. Tá? Temos aí os intestinos, delgado, né, e também o grosso. O alimento só vai ter contato com essas estruturas, tá? E as outras, professora? O fígado, a vesícula biliar, o pâncreas, né? Todos eles são órgãos acessórios ou anexos que não vão ter contato com o alimento, mas eles vão aí produzir enzimas, vão produzir ali algum tipo de substância para digerir esse alimento, certo?
A gente vai ver que essa digestão ela pode ser de duas formas. A digestão mecânica, que é a quebra física dos alimentos através da mastigação e dos movimentos peristálticos, e a gente vai ter a digestão química, que é a transformação das moléculas maiores em moléculas menores através das reações químicas, né? Então, como assim, professora, digestão mecânica, digestão química? Quando você mastiga, você vai estar ali quebrando aquele alimento fisicamente, uma digestão mecânica. Quando a sua saliva entra em contato com as substâncias do alimento, ela vai reagir, então isso é uma digestão química, ok? A gente vai ver aí, olha, já vimos que o nosso sistema digestório tem, né, todos esses órgãos. Vamos ver aí que dentro do intestino delgado é o principal onde vai ocorrer a absorção dos nutrientes, tá? Você vai se alimentar, mas os nutrientes do seu alimento só vão ser absorvidos nessa região. Lá dentro do nosso intestino delgado, nós temos aí algumas estruturas, né? E é importante a gente ressaltar as vilosidades, tá? São elas que vão absorver ao máximo os nutrientes que passam por aí. Então, nenhum tipo de nutriente vai passar batido, né? Nenhuma molécula vai ser perdida, porque vai ser aí absorvida por essas estruturas. E dentro delas existem estruturas menores ainda, que são as microvilosidades, que vão trabalhar aí para absorver, reter ao máximo tudo aquilo que você ingeriu, todas as vitaminas, proteínas, carboidratos, que isso vai servir então para formar aquela energia química que o nosso corpo necessita para o seu funcionamento, certo? Então a gente já entendeu aí qual é a função do sistema digestório. E a gente vai prosseguindo aí para falar de outros sistemas, né? Mas antes você vai ver como é que funciona a digestão dentro do nosso corpo. Então você vai ver aí um vídeo para ilustrar. Marcelinho é um jovem que ama praticar esportes. Muitas vezes sai das aulas de educação física e corre para comer aquele lanche. Hoje, Marcelinho resolveu comer um sanduíche com batatas fritas e suco. Então vamos ver como será a digestão desse lanche no organismo dele. Ao mastigar o alimento, a saliva tem ação sobre o carboidrato já na boca. A amilase salivar é a enzima que age sobre os carboidratos, quebrando-os em moléculas menores já na boca. Ao deglutir, o alimento passa pela faringe, segue para o esôfago e finalmente chega ao estômago, onde a carne de hambúrguer será digerida através da enzima pepsina, presente no suco gástrico. Após passar pelo estômago, o alimento é encaminhado ao intestino delgado. Lá, todos os nutrientes já processados, mastigados e misturados ao suco gástrico recebem sucos do pâncreas, suco pancreático, e do intestino, suco entérico, além de receberem uma substância que emulsifica as gorduras, a bile, a qual é produzida pelo fígado, mas é armazenada pela vesícula biliar. Na sequência, os nutrientes digeridos são absorvidos pelas microvilosidades do intestino delgado e caem na corrente sanguínea, por meio da qual serão distribuídos ao organismo. Somente os resíduos dos alimentos que o organismo não irá aproveitar serão encaminhados para o intestino grosso. Dessa forma, Marcelinho está abastecido com os nutrientes necessários para o bom funcionamento do organismo. Você viu aí que o Marcelinho adora se alimentar, né? E como é que funcionou dentro dele toda a digestão desses alimentos? Agora tem uma pergunta aí curiosa para você. Você já parou para pensar por que o alimento não vai para o pulmão quando a gente ingere ele, né? Por que ele vai direto para o estômago? O que acontece aí, né, dentro da nossa garganta que separa esses canais? A gente vai ver aí através dessa animação, olha, quando você deglute um alimento, ingere ele, ele vai passar pela sua faringe, né, que é essa região onde a gente costuma falar aí que é a garganta, e ele vai para o esôfago, certo? O outro canal que você observa onde o alimento não passou é a laringe. Esse canal aí, né, vai levar o ar que nós respiramos para os pulmões. Mas como é que o corpo sabe a hora de colocar o ar dentro dos pulmões e a hora de mandar o alimento para o estômago? Existe aí uma estrutura que você está observando aí que se movimenta, ela funciona como uma porta que bloqueia a passagem do alimento nessa região. O nome dessa estrutura é epiglote e ela vai funcionar para impedir que isso aconteça, né, que haja uma confusão ali.
Agora, é claro, né, às vezes você está ali comendo aquele peixe com uma farinha e aquele grão de farinha pode escapulir e parar no lugar errado. É quando a gente tem um engasgo, né? E a reação do nosso organismo é tossir para expelir aquela partícula e ela poder sair, né? Então, por isso, a gente deve mastigar lentamente, fazer a nossa alimentação com calma, para não acontecer nenhum acidente, né? Nenhum engasgo aí durante a nossa alimentação, certo? Bom, a gente vai prosseguir aí para falar do nosso sistema cardiovascular, né? Nós vimos que o sistema respiratório, ele capta aí o oxigênio da atmosfera, né? Do ar atmosférico. O sistema digestório vai captar ali nutrientes que estão presentes na nossa alimentação, porque essas substâncias, né, vão servir para produzir energia que o nosso corpo precisa para funcionar. Mas existe mais um sistema aí que a gente vai conhecer, é o sistema circulatório. O sistema circulatório também é chamado de cardiovascular. Ele é formado aí pelo sangue, por uma rede de vasos sanguíneos de diversos calibres e pelo coração. Então você já deve conhecer aí algumas estruturas, né? Bom, o sangue, gente, ele é um fluido que também faz parte desse sistema e ele é constituído aí por água, por substâncias como proteínas, gases, vitaminas e hormônios e resíduos metabólicos, células e também plaquetas, tá? A gente vai ver como é que é o nosso sangue, né? Vamos conhecer aí um pouquinho sobre ele. Então a gente vai observar aí quais são os elementos que constituem o nosso sangue. Você observa esses dois tubos, né? A gente tem sangue nos dois, mas aquele lá está mostrando, né, as partes que compõem o nosso sangue, esses elementos. Em amarelo você observa aí o plasma, que é a parte fluida, líquida do nosso sangue. E também nós temos ali algumas células, como por exemplo os glóbulos brancos, que são aqueles responsáveis pela defesa do nosso organismo. E nós temos ainda as hemácias, que são aquelas que transportam o oxigênio e o gás carbônico. Então essas células elas vão estar ali mergulhadas nesse plasma e é isso que faz com que o sangue seja fluido, né? Porque ele vai ter aí essa estrutura, certo? A gente vai conhecer ainda outros elementos do nosso sistema cardiovascular. A gente observa aí, olha, que o sangue ele vai circular dentro de estruturas que são chamadas de vasos sanguíneos. São tubos, né, interconectados ao coração. Esses vasos sanguíneos são de 3 tipos, as artérias, as veias e os capilares. Você observa que todo o nosso corpo tem essas estruturas, né? E como é que elas são? Observe aí na imagem. Você vai observar que nós temos ali artérias, temos também capilares e temos as veias. Qual é a diferença entre eles, né? As veias, pessoal, é elas que vão trazer aí do coração, na verdade, vão trazer o sangue que vai ser levado até os órgãos, tá? Então, todo o sangue que vem do coração, ele vem por uma artéria e vai ser levado depois para todas as células. Esse sangue, quando chega nessas células, vão passar pelos capilares. Ali, eles vão receber oxigênio e liberar gás carbônico. Esse sangue, né, agora ele vai ter outra composição, tá? Se antes ele estava aqui nas artérias rico em oxigênio, agora ele chega nas veias pobre de oxigênio, tá? E as veias vão levar esse sangue de volta para o coração. Então, todo aquele sangue que está voltando dos órgãos, das células, para o coração, ele vai voltar através aí das veias, certo? Então, essa é a principal diferença. Mas a gente tem também a diferença de calibre. As artérias, elas são mais calibrosas do que as veias, né? Porque elas precisam aí suportar essa pressão que o coração faz, né, no sangue para enviar, para bombear esse sangue para todo o corpo, né? Então, por isso que elas precisam ter esse calibre aí um pouquinho maior, certo? A gente vê aí também o nosso coração. Então, o sangue, ele circula aí pelo corpo através da contração do músculo cardíaco, ou seja, do coração. E o coração humano possui 4 câmaras, ou seja, 4 cavidades. Você talvez não consiga identificar aí na imagem, né? Mas a gente tem os 2 átrios, que é por onde o sangue entra no coração, e 2 ventrículos, que é por onde o sangue vai sair do coração em direção a outras partes do corpo, tá? Então, é isso que você está observando aí na imagem, né? A anatomia do nosso coração. E a gente pode dizer que a circulação humana, ela é fechada
ela é completa e ela é dupla, porque o sangue ele vai percorrer todo o corpo e vai passar pelo coração aí 2 vezes a cada ciclo, quer dizer, o sangue vai passar pelo coração uma vez, tá? Porque ele vai ser trazido aí o sangue de todo o corpo para o coração e depois ele vai mandar esse sangue para os pulmões. E aí ele vai voltar novamente para o coração para ser redistribuído. A gente vai ver melhor no esqueminha a seguir, olha só. Você observa aí que nós temos, né, a nossa circulação que nós chamamos de sistêmica e a circulação pulmonar, né? Então observe aí, olha, que o sangue tem aí um lado direito, lado esquerdo, né? Então esse sangue que chega ao coração pelas veias cava, por exemplo, ele é um sangue que está pobre em oxigênio, tá? Então ele precisa chegar no coração através do átrio aqui, o átrio direito, passa para o ventrículo direito e sai do coração pela artéria pulmonar. O nome dela já diz tudo, né, gente? A artéria pulmonar vai levar esse sangue até os pulmões, lá onde vai acontecer as trocas gasosas. Vai sair aquele gás carbônico e vai entrar o oxigênio que você está inspirando aí na sua respiração, né? Uma vez que esse sangue recebeu oxigênio, ele vai sair dos pulmões e vai voltar para o coração agora pelo lado esquerdo, tá? Ele vem aí de volta, olha, pela veia pulmonar, vai trazer esse sangue de volta aqui para o coração. Cai no átrio direito, passa para o ventrículo direito, depois ele sai do coração e vai ser redistribuído aí para todo o corpo, tá? Observem aí que nós temos a principal artéria do nosso corpo, que é a artéria aorta, né? Precisamos cuidar dela, inclusive, certo? Para que ela não venha ter nenhum tipo de problema, né? Nessas artérias, tá? A gente vai observar aí, olha, como é que funciona o nosso coração, tá? A gente vai ver um esquema que mostra muito bem. Então você sabe que o nosso coração, ele é um músculo, ele tem essa pulsação, né? Ele vai sempre estar pulsando para estar bombeando aí o sangue, né, para todo o corpo, desde o momento que ele é gerado dentro do útero materno até o dia que a gente morre, né? Então ele é um órgão incrível. Então você observa aí que ele é conectado com os vasos sanguíneos, com as veias, artérias e capilares. E o nosso coração, né, o músculo cardíaco, ele vai ter o lado direito, o lado esquerdo, né, para a gente diferenciar, tá? Então a gente tem ali algumas estruturas, né, que estão sendo mostradas. Você observa que essa pulsação aí, essas contrações, são movimentos para justamente impulsionar esse sangue para todo o corpo, né, que a gente chama de sístole e diástole, tá? Então a contração é a sístole e o relaxamento é a diástole que vai fazer esse sangue fluir para fora dele, certo? Dentro dele a gente observa, olha, que existem cavidades, tá? Então esses 4 espacinhos aí que você está observando, a aurícula direita, que também é chamada ali de átrio, né? Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo recebem o sangue e impulsionam ele para fora, tá? A gente vê algumas estruturas ali, né, que vão fechar e abrir conforme o momento certo. Sabe o tum-tum do coração, que é o barulho que a gente ouve, né? Na verdade, é quando essas válvulas abrem e fecham que forma esse barulho aí que a gente consegue ouvir do coração, né? Então, a gente observa aí nas válvulas cardíacas, olha só, como o sangue flui de uma cavidade superior para a cavidade inferior e depois ele vai ser mandado aí para fora, né, do coração, certo? Aí a gente viu todo o funcionamento, né, desses sistemas. Para que serve o sistema cardiovascular? Bom, é ele que vai mandar o sangue para todas as partes do corpo. E se ele manda o sangue para todas as partes do corpo, quer dizer que é ele que vai distribuir aquele oxigênio que nós inalamos na respiração e é ele que vai distribuir também os nutrientes que nós nos alimentamos. Lembra da perguntinha lá do início da aula, né? Como a gente faz para entender como é que acontece com o cálcio que a gente ingeriu na alimentação que vai parar dentro dos ossos? É através do sangue, né? Ele que vai transportar através das suas células, vai fazer chegar todos esses nutrientes a todas as partes do corpo, né? Através dessa circulação. Então você percebe aí que todos esses sistemas eles estão interligados, né? Eles funcionam de uma forma ali muito dinâmica e interdependentes um do outro, certo? A gente vai entender isso melhor aí falando mais um pouquinho sobre como esses sistemas se integram, tá certo? A gente vai observar aí que o nosso sistema respiratório,
o nosso sistema digestório, né, e o nosso sistema cardiovascular, eles também vão se unir para fazer o funcionamento do nosso organismo sempre, né, sem nunca parar, é isso que a gente espera, né? Então a gente vai prosseguir aí para ver isso. Então a perguntinha aí, como todos esses sistemas se integram, né? Imagina aí que você tem uma pessoa que está correndo, né? Você aí durante a sua atividade física, durante o esporte, durante a sua caminhada, sua corrida, né? Você já parou para se perguntar por que as pessoas ficam ofegantes, né? Naquele momento que elas estão ali correndo? Talvez a resposta você já tenha aí em mente. É que quando elas estão correndo, elas estão gastando o quê? Energia. E essa energia, ela precisa ser produzida, porque ela está sendo ali consumida naquele momento, né, em que você está fazendo atividade física. E como é que o nosso corpo vai produzir? Para isso ele precisa de alguns elementos, como a gente viu. Então, por exemplo, o nosso sistema respiratório, ele vai fazer ali, olha, a captação do oxigênio. Então, você está ali gastando energia, está correndo, está se movimentando. A sua respiração está mais acelerada. Por quê? Precisa mandar mais oxigênio para dentro do corpo. Então, é isso que o sistema respiratório faz. Você capta o oxigênio que está presente no ar. Esse gás oxigênio, né, ele vai ser levado até os pulmões e vai passar dali para a corrente sanguínea. Então, lembra aí que a gente viu isso, né? Dentro dos órgãos do sistema respiratório, onde vai acontecer essa troca. Vai entrar oxigênio nas células e vai sair gás carbônico dessas células também, né? Então, o sistema respiratório vai influenciar nesse momento aí de captação de oxigênio para o organismo, tá? Para levar aí a todos os tecidos, para chegar em todas as células. Mas não é só o sistema respiratório que faz isso. A gente também tem o sistema aí cardiovascular. Então, a gente viu que o nosso sistema cardiovascular, formado pelo coração, né, e tudo mais, mas antes a gente viu também que tem o sistema digestório, né? Então, o sistema digestório, ele vai fazer a captação aí dos nutrientes, como a glicose, proteínas, carboidratos, né, que vêm aí nessa alimentação, que ao se unirem com o oxigênio dentro das células, vão formar reações químicas que vão produzir energia para o nosso corpo funcionar. Então, o sistema digestório ele vai realizar ali a transformação dos nutrientes em moléculas que possam, né, ser absorvidas pelas células, como por exemplo a glicose que a gente citou, né? Ela é o principal nutriente que vai fazer aí parte da produção dessa energia, né? E a gente tem aí o sistema cardiovascular, né? Porque esses nutrientes, esse oxigênio, ele vai precisar ser distribuído para todo o nosso organismo. E como que isso vai acontecer? Vai acontecer através dessa rede, né, que se forma de vasos sanguíneos, que transportam sangue, né? Em algum momento esse sangue ele vai estar aí rico em oxigênio, em outro momento ele vai estar pobre de oxigênio, mas vai estar rico em gás carbônico. Então, nosso organismo precisa estar o tempo todo fazendo essa troca. E como que vai acontecer isso? Dentro do sistema cardiovascular, integrado com o sistema respiratório. Então, a gente observa aí, olha, que o sangue ele vai transportar os nutrientes da alimentação, os gases da respiração, os quais vão chegar até as células, onde vai ocorrer aí a transformação da glicose e do oxigênio em moléculas de ATP. Então, o que são essas moléculas de ATP? São moléculas de energia. Quando você está ali correndo, praticando o exercício, está gastando energia, essas moléculas que são ali gastas, né, são elas que dão energia para o nosso corpo. Ou seja, energia que mantém o nosso organismo funcionando. Então, você observou aí que todos esses sistemas precisam estar saudáveis para estarem interligados, para que eles possam exercer ali as suas funções corretamente, para que cada órgão venha desempenhar o seu papel, para que haja, né, ali uma harmonia no funcionamento do organismo. Por isso que a gente sempre precisa pensar ali na saúde, na nutrição, não comer qualquer tipo de alimento, não fazer uso, por exemplo, de cigarros que podem danificar os órgãos internos do sistema respiratório, ter ali a prática esportiva, né, de sempre estar se movimentando para que esse organismo ele possa se manter saudável e assim você vai evitar doenças, né, doenças como hipertensão, como também diabetes, né, que estão relacionadas aos seus hábitos de vida. Então, se você mantém esses hábitos de vida saudáveis, dificilmente você vai desenvolver doenças como essas, né?
Bom, eu espero aí que você tenha curtido a nossa aula, que você tenha aprendido bastante, né? Espero que você possa tirar também as suas dúvidas e a gente fica por aqui com a nossa aula. Até uma próxima!